Alô, 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 vocês estão me ouvindo? Sim, E aí, pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo ou não? Legal, tá bom o som? Legal. E aí, como que vocês estão de quarentena? Não dá para perguntar muito, senão a gente vai ficar só cansado. Ah, sim, mas imagina como vocês devem estar presos. Não pode ficar correndo no parque, hein? Então, nós estamos em quantos aqui? Dá para saber? Vocês já estão acostumados com esse sistema? Então, beleza, vamos dar mais uns 2 minutinhos aí para a galera. E aí a gente começa. Ah, dá pra ver aqui vocês. Tá sendo legal? Tá legal esse Zoom? Top. Então tá. Não precisa nem pra Uningá, né? É um EAD. Cuidado, depois vai virar EAD. Medicina, vocês vão reclamar. Tem que acabar logo isso aí. Então vamos lá, vou começar a aula com vocês. Vocês receberam o vídeo que eu mandei, né? Tá lá na outra plataforma, não tá? Ó, então nós vamos começar a aula. Vocês estão vendo a aula aqui já, né? Tá aparecendo aí na tela, não tá? Legal. Legal. Então vamos lá, vamos começar. Deixa eu passar isso aqui para cá. Galera, na aula passada a gente tinha falado sobre resfriado, gripe, lembra? Não tem tema mais em voga do que esse, não é verdade? Porque o coronavírus acaba sendo uma das coisas que afetam a via aérea. Então, nós estamos super atualizados aí na aula. Então, a gente conversou um pouquinho sobre a rinocinusite aguda, o, a rinocinusite aguda viral, a bacteriana não complicada e as complicações. Na aula passada, a gente tinha falado a diferença entre crise alérgica, gripe e resfriado. O coronavírus ainda tem muita coisa para falar sobre ele, né? Muita coisa para descobrir, estamos tentando descobrir. Mas aparentemente ele tem uma apresentação diferente dos outros vírus, que ele ataca diretamente, ele não faz uma infecção secundária bacteriana que a gente vai falar hoje. Ele mesmo parece que ataca o pulmão, causa aí um comprometimento severo em alguns casos. Parece que ele ataca principalmente na parte de surfactante,
que faz o pulmão deslizar entre as pleuras, e quando ele não faz produzir mais esse surfactante, ele começa a fazer muita dispneia, muita falta de ar. E pacientes, pacientes que têm já comprometimento cardíaco, diabetes, alguma comorbidade, aumenta o risco, e a idade. É isso que a gente sabe por enquanto, né, sobre esse vírus. Ele é um vírus que tem uma capacidade de transmissão alta, 1 para 3, 1 para 4. Tem algumas variações aí que a gente não sabe ainda em relação ao clima, densidade demográfica, e isso ainda vai ser descoberto. E está aí um monte de pesquisa para ver se a gente descobre como tratar. Mas isso não é o tema, né, porque é uma coisa que ainda está em andamento. Isso vai cair muito na residência de vocês. Quem for fazer residência esse ano, que não é o caso de vocês, mas vai ser um tema muito falado, vai cair muito na residência. Então, a gente tinha acabado a nossa aula nessa parte aqui, correto? Ó, que é quando uma infecção viral ela vira bacteriana. Se a gente olhar nesse gráfico aqui, nessa informação, a maioria das inflamações virais das vias aéreas, elas são autolimitadas. Tá bom, o áudio. Estão ouvindo bem? Tá legal. São autolimitadas. Então, por isso que na maioria das vezes é deixar passar, igual o coronavírus, né? Estão tentando transformar, inventar algum remédio para ele, mas vocês podem ver que a maioria das vezes as pessoas vão você ficar em casa, porque mais de 60%, 70% são assintomáticos ou com poucos sintomas. Quando tem um caso grave, que aí eles estão querendo tentar usar algum antibiótico, a azitromicina, que tem uma ação anti-inflamatória, a hidroxicloroquina, dentre alguns outros antivirais, como alguns antivirais ou biológicos também tem pesquisa em relação a ele. Mas, independente disso, a maioria das inflamações virais, resfriado e gripe, elas são autolimitadas. Ó, muito pouco, 2% das antivirais se tornam bacterianas. E se a gente parar para pensar, todo mundo já foi no hospital, como você sai com antibiótico, a gente já imagina que está sendo prescrito muito antibiótico. Tem muito antibiótico prescrito, né? Por quê? Porque o médico de plantão, o que ele faz? Ele se garante. Ele fala, ó, quer saber? Eu tomei na dúvida, eu já vou dar esse antibiótico, esse anti-inflamatório, aí ele já dá um inibidor de bomba, porque ele sabe que vai prejudicar o estômago do paciente, e aí ele acaba fazendo um kit, mas geralmente esse kit não é necessário. Só que como a gente vive numa sociedade que a gente não pode perder tempo, o paciente ele acaba gostando de tomar bastante remédio. Depois de um tempo, ele começa a perceber que não precisa. Cada vez mais, com o Google, com a internet, você acaba ficando mais consciente. Mas aquelas poucas infecções, inflamações que cursam com uma complicação bacteriana, as bactérias são o Streptococcus, Haemophilus e Moraxella. Tá? Isso é uma estatística americana, mas a gente pode transferir para nós também. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem ir perguntando, tá bom? Vai no chat ali. Então, essa é uma estatística americana que a gente pode usar um pouquinho para nós também. Então, uma rinocinusite aguda é aquela rinocinusite que tem menos de 4 semanas e ela cursa com alguns sinais maiores e alguns sinais menores. Os sinais maiores são obstrução nasal, ou dor, opressão ou plenitude da cabeça, uma secreção nasal pós-nasal purulenta e hiposmia. Então, esses são os sinais maiores. Os sinais menores vai incluir febre, plenitude da orelha. Plenitude é a sensação de orelha tampada, obstruída. Tosse, dor dentária e halitose. Esses são os considerados sinais menores. Os pacientes vão ser diagnosticados com sinusite viral bacteriana dependendo da qualidade, duração e progressão dos sintomas. Então, assim, vai ter esses sintomas, é óbvio. Você está com uma sinusite, você vai ter sintoma nasal, né? E os principais, os maiores são os principais. Você vai ter catarro no nariz, você vai ter secreção, nariz sensação de
perda do olfato, e esses são os sinais maiores. Os menores, eles são considerados menores porque eles têm outras doenças também, como por exemplo, febre, um monte de coisa pode dar febre, não só sinusite. Sensação de orelha tampada, pode ser um apertamento da musculatura do masseter, pode ser um bruxismo, tosse pode ser por refluxo, pode ser asma, pode ser a sinusite. Dor dentária, pode ser o dente e halitose, são os sinais menores. Geralmente, a gente considera 2 maiores ou maior e 2 menores, como sinusite. Mas, assim, isso é tudo uma informação. O que importa, você tem que associar esses sinais e sintomas com um fator muito importante, que é o tempo. Tá? O tempo ele é muito importante, o tempo vai te dizer muito. Então, para você, imagina, para você desconfiar que essa rinocinusite viral virou uma rinocinusite bacteriana, você tem algumas informações que são muito importantes. Vamos lá. Então, esse é um slide muito legal. Esse é um slide, deixa eu colocar mais para cá, que mostra, segundo esse guideline americano, tá? A sinusite viral que vira bacteriana é aquela sinusite que tem, deixa eu achar aqui, que tem sintomas respiratórios que persistem por mais de 10 dias sem melhora. O que é isso? É quando você tem aquela sensação de secreção, catarro, nariz congestionado, quando a sua sai catarro amarelo, tem a tosse que dure mais de 10 dias, certo? Então esse é um fator que vai, é um dado que vai te fazer interpretar que essa sinusite viral virou bacteriana, porque os vírus eles não duram tanto tempo, tá? Dessa maneira. Sintomas sistêmicos e respiratórios que persistem por mais de 4 a 5 dias. O que é isso? É quando você tem associação dos sintomas respiratórios, tosse, catarro, secreção, junto com sintomas sistêmicos, que é o quê? Dor no corpo, febre, mal-estar, mialgia. Então, quando isso dura de mais de 4 a 5 dias, você considera como você está apto, você já está autorizado a entrar com antibiótico. E sintomas de uma infecção viral respiratória superior típica que está melhorando lentamente, mas depois piora novamente. Ou seja, você pega aquela sensação de gripe, resfriado, dor no corpo, secreção, tosse, você vai melhorando, passa febre, passa dor no corpo, mas depois de um tempo, o que acontece? Você tem a sensação de voltar. Você estava, doutor, estava bem, estava com bastante tosse, secreção, mas de repente eu fiquei uns 2, 3 dias sem febre, sem dor, deu uns 3, 4 dias, voltou. Então isso, depois de 5 a 6 dias, também é um indicativo de que você tem uma infecção bacteriana. Então vamos retomar que isso é a sacada da aula, essa é a principal slide da aula. Então, por quê? Porque na prática vai ser, eu dou ou não dou antibiótico para esse paciente. Então, aquele paciente que chega com todos os sintomas de sinusite, dependendo da cor da secreção, secreção amarelada, febre, dor no corpo, mas que está há 2 dias, assim, você vai pensar que ele tem uma gripe, você vai pensar no H1N1, você vai pensar numa influenza, você não vai pensar num coronavírus, tá? O coronavírus não tem muito esse sintoma tão grave, mas isso às vezes não é tão fácil clinicamente diferenciado, isso vai ficar na dúvida, você tem que pedir um exame, uma sorologia, o H1N1, tá? Um exame para detectar. No caso dele não é sorologia, no caso dele é uma detecção de antígeno, porque é um caso muito agudo. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, teve 4, 5 crianças que tinham uma suspeita de ter coronavírus e morreram na Santa Casa, ou não sei quantos que foram a óbito. Isso tem umas 2 semanas. Todo mundo pensava que era coronavírus. Quando saiu o resultado, era H1N1. Então, às vezes, você se confunde. Mas o coronavírus, geralmente, ou o resfriado, não dá uma febre tão alta. Dá muita dispneia, ataca mais o pulmão que via aérea alta. Então, mas retomando, então você vai pensar mais no quadro viral. Agora, se esse paciente está com esse sintoma sistêmico, respiratório, por mais de 4, 5 dias, pô, doutor, faz 5 dias, 6 dias que eu estou com tosse, catarro, dor no corpo, você já está autorizado a entrar com antibiótico. Agora, aquele paciente, o primeiro, esse é o do segundo. Primeiro, doutor, faz 14 dias, 12 dias que eu comecei com tosse, secreção, febre, mal-estar.
Melhorou depois de uns 2, 3 dias e agora eu tô com essa tosse, ela tá amarelada e ela não melhora, ela não passa. Também você está autorizado a entrar com antibiótico, porque você sabe que tem uma infecção bacteriana secundária. E o terceiro, que é aquele que começa, fica mal, depois ele melhora, depois volta a ficar mal, também está autorizado aí a entrar com antibiótico. Isso é um guia para vocês, é uma orientação. Qual que é a sacada? O que você faz? Qual que é o grande desafio? É aquele paciente que chega no segundo dia, terceiro dia, e ele está num quadro sistêmico respiratório. Você viu? Não tem mais o limite de 40 minutos. Está sem o sistema respiratório e o sistema está com os dois sintomas, mas tem poucos dias. O que a gente costuma fazer é dar algum sintomático, mandar ele lavar o nariz, alguma medicação para febre, algum descongestionante, e ele observar. Se isso não melhorar, em 3 a 4 dias, ele retorna com a gente. Isso é muito difícil na prática, porque geralmente você quer resolver, então você já dá um antibiótico para ele, mas está errado. Você tem que respeitar, porque o antibiótico ele não é inócuo, ele vai trazer problemas gastrointestinais, ele causa problemas de resistência. Então, se você puder evitar, é interessante. Alguém tem uma dúvida nesse slide? Que essa é a questão da prova. Posso continuar? E aí, outra coisa bacana é esse diagnóstico diferencial. Pô, mas se não for sinusite aguda, o que pode ser? Olha esse slide cheio de informação aqui. Se não for uma bacteriana, tá? Esse é um diagnóstico diferencial para sinusite bacteriana. Pode ser um resfriado, uma gripe, a gente já falou. Pode ser uma rinocinusite alérgica, que a gente falou também. Vamos pensar, pô, uma rinocinusite fúngica, daria esse quadro? Primeira coisa, quando você pensa em uma rinocinusite fúngica, você pensa em alguém que esteja imunocomprometido. Então, ele tem sintomas semelhantes, mas o paciente vai ter principalmente isso aqui, ele é imunossuprimido, tá? E não é tão comum. Então, a estatística não diz muito a favor. Você vai pensar nisso num paciente que esteja hospitalizado, fez um transplante renal, um transplante hepático, de medula, e ele começa a ter sinais de sinusite, de vias aéreas. Você pensa, mas no dia a dia é muito raro. Resfriado comum, a gente já falou, a gripe a gente já falou, rinite infecciosa, alérgica, nós já falamos, vasomotora, que a gente vai estudar mais para frente. Dor facial. O que é a dor facial? É aquele cara que chega para você e fala, doutor, eu tô com muita dor de cabeça e dói muita cabeça, que eu acho que eu tô com sinusite. Mas ele só tem isso. Ele não tem secreção amarelada, ele não tem tosse, ele não tem os outros sinais maiores e menores. O que deixa um pouco confuso é quando esse paciente tem rinite, uma rinite alérgica ou vasomotora crônica, e hoje ele está com dor de cabeça. Então aí na sua anamnese você vai detalhando, mas peraí, essa dor de cabeça, doutor, eu também tenho secreção nasal, eu tenho nariz, a minha secreção é clara, meu nariz ele tampa, eu tenho muita coceira. Ele tem duas doenças separadas. E a dor de cabeça apareceu hoje ali. Aí você tem que fazer algumas perguntas chaves, por exemplo, sua dor de cabeça piora quando seu nariz piora ou não? Não. Daí ele vai falar, não sei. Aí você faz uma pergunta simples. Cada 10 vezes você tem dor de cabeça, quantas vezes seu nariz está ruim também? Daí você vai conseguindo clinicamente resolver, mesmo sem fazer nenhum exame. Então, na anamnese você mata. Na dúvida, você pede uma tomografia, né? Porque é um caso mais crônico. E aí você vai ver se ele aperta, você vai ver se... Aí é fácil, ele tem um câncer, você vai saber, né? Ele vai te dizer. A dor de cabeça de enxaqueca, ela é diferente, ela tem aura, ela é pulsátil. A dor de cabeça tensional, essa é mais... Principalmente essa que vai te confundir um pouco, né? Mas aí você vai perceber que é uma dor não relacionada ao nariz. Essa conexão entre o nariz e a dor de cabeça tem que fazer na sua anamnese. E a dor dental. Aí você tem que perguntar se mexeu no nariz, no dente, fez alguma restauração. O paciente ele vai te dar essa informação. Existe uma sinusite que não é muito comum, é a sinusite odontogênica. É aquela sinusite que o paciente fez um procedimento dentário e desde então está tendo problemas com dor. Mas aí ele vai ter secreção ou pode ser até dor. Aí você pede uma tomografia. Mas também você tem que ter uma história de dente nesse paciente.
Beleza? Entenderam esse slide? Pode passar? Quais são os exames para você fazer uma sinusite, um quadro de rinocinusite aguda? Quais são os exames que você faz? Na maioria das vezes nenhum, é clínico, tá? A raio-x, que vocês já viram fazer tanto, e já ouviram falar tanto, ele é muito ruim para ver sinusite. Ele tem um quadro de sensibilidade de 76% e especificidade de 79%. Sensibilidade, o que quer dizer? Sensibilidade é quando o exame tem uma característica de... A principal característica dele é detectar o problema. Ele pode errar para mais, mas ele pega. Entenderam isso? Por exemplo, eu estou na dúvida se o cara tem HIV. Então eu vou lá e faço um exame nele. Ele pode errar, por exemplo, vai ter 8 que tem, ele dá 10. Ele errou em 2, mas ele pegou todo mundo. Ele é um exame sensível. E o específico é quando ele dá mais, ele é mais certeiro. Ele não pega todo mundo, mas quem ele pega, você tem certeza de que tem a doença. Ficou claro isso para vocês? E o raio-x não é bom nem num, nem no outro. É 75%, mais ou menos. 76, 79. Então ele deixa escapar. De 100 ele escapa 20. Então a alta taxa de falso negativo é atribuída à má visualização dos seios etimoidais em filme simples. Por quê? Porque ele sobrepõe a imagem. É uma chapa só, é um filme só. Então você não consegue muito ser etimoidal. E falso positivo, porque ele não vai diferenciar um pólipo, um cisto, que é super comum, de edema. Então é clínico, você não faz. Na dúvida, você faz tomografia. Ah, professor, mas eu não tenho tomografia. Eu estou lá em uma cidadezinha pequena. O que eu faço? Aí você pode pedir um raio-x sabendo das suas limitações. Certo? Então aqui tá legal, tem um organograma do UpToDate, que é bem bacana. Vamos ver se eu aumento ele um pouquinho para vocês verem melhor. Então, assim, o paciente está com uma sinusite não complicada. Se você consegue ter, se você, ó, isso é muito legal, esse organograma. Se você consegue seguir ele legal, você tem um contato com ele, é um paciente que está sempre no posto, é um paciente meu, da minha clínica privada, que eu tenho contato, eu tenho telefone, ele me dá o telefone, eu consigo seguir ele legal? Sim. Eu observo ele, eu estou achando que é uma viral. E a gente vai conversando aí nesses próximos 7 dias. Melhorou os sintomas, era uma rinocinusite viral. Sintomas depois de... Colocou 7 dias, nós vamos para a prova considerar 4 dias, 4, 5 dias. Senão dá confusão. Não mudou os sintomas, continua com dor no corpo, febre, mal-estar e sinusite, catarro, secreção, você observa ou já entra com antibiótico. Depende da gravidade do sintoma. Melhorou os sintomas? Zerou. Não melhorou? Você resolveu observar. Ah, também não quero tomar antibiótico, não gosto de tomar antibiótico. Você observa mais um pouquinho, até dar os 10 dias. E aí você vê, não melhorou, operou, antibiótico. Se você não consegue seguir ele, um paciente que mora no sítio, está mal, está com muita secreção, aí você pode entrar com antibiótico. Então vocês veem que é muito variável, vai depender muito da situação que você tem. Mas sempre evitem se possível. Mas se for um paciente que você não consegue seguir, ele está mal, às vezes ele vai piorar se deixa o antibiótico prescrito. Quais são os riscos de resistências dos antibióticos nos pacientes que têm sinusite aguda? Primeira é você ter mais de 65 anos. Ter, no, ter estado no hospital nos últimos 5 dias. Ele usou antibiótico no último mês. Ele é imunocomprometido, ele tem múltipla comorbidade. Você vê que isso aqui tem muito a ver com o que está hoje, o coronavírus. Isso aqui são as comorbidades aí que deixa o pessoal com o cabelo em pé. Ou se ele tem uma infecção severa, muita toxicidade, temperatura, ou ele vive numa região que já tem uma resistência à insulina importante. Então, isso são todos fatores de risco para você pensar em qual antibiótico usar. Qual antibiótico usar, afinal? Ainda
segundo aquele parâmetro, tá? No paciente ideal, jovem, sem comorbidade, num lugar que não tem muita resistência, ainda hoje você usa amoxicilina. Aqui em Maringá, como funciona? Aquele paciente que eu te falei, jovem, sem resistência, não tenha contato com o hospital, eu vou usar a amoxicilina ainda, tá? O paciente, vocês, às vezes, se vocês estiverem indo no hospital, ou interno, ou idoso, ou comorbidade, aí eu já passo a amoxicilina com clavulanato, certo? Geralmente é o que a gente troca. Tem o cefalosporina de segunda geração, como cefaloxima, que é o Zenate, também que você pode usar. E as claritromicinas também que são bem usadas. Sempre usar com cuidado, com parcimônia. E o quanto usar, né? Quanto que a gente usa desse antibiótico? O que a gente preconiza numa sinusite? 7 a 10 dias. Mas isso não foi muito estudado, né? Falam que isso acontecia porque o plantão era semanal, quem passava a visita, e a cada 7 dias ele passava, ele queria deixar o paciente tomando remédio até ele voltar. Então, com isso a gente usa de 7 a 10 dias, mas o que você pode fazer, e também está autorizado, é coloca 7 dias ou 10, dependendo da medicação. O amoxicilina clavulanato pode ser 10, uma levofloxacina pode ser 7, mas você está autorizado para cessar com antibiótico se ele ficar 2 dias sem ter o problema. Tá? Melhorou. Pô, os catarros secou, tô sem tosse, tô sem nada, depois de 48 horas você pode cessar o remédio. Então vamos lá. Pacientes com sinusites, isso aqui também é um organograma americano. Ele está com uma sinusite que precisa de antibiótico. Qual usar? Não tem problema com alergia com penicilina? Não tem fator de resistência que a gente viu ali? Pode usar. Não, ele tem um fator de resistência, desculpa. Não, ele não tem. Aqui ele já usa o amoxicilina com clavulanato. Tá? Mas a gente no Brasil, a gente usa a amoxicilina, que é a da Sociedade Brasileira de Otorrino. Não tem, você usa amoxicilina sem clavulanato. 875 são as mais que apresentam. E usa ele pelo menos por 7 dias. Estados Unidos 5, mas a gente vai considerar 7 a 10, tá? Diferente. Porque a Sociedade Brasileira de Otorrino preconiza diferente. Não, ele tem problema de resistência. Então eu posso usar o amoxicilina clavulanato em altas doses. Na prática a gente já troca também, já pode trocar a classe. Ele tem problema de resistência, tá? E monitora o efeito do antibiótico. Melhorou? Zerou. Agora ele é alérgico à penicilina. Aí você pode usar algumas claritromicinas, quinolonas, certo? E a cefalosporina de segunda geração. E usa ali também, por mais ou menos 7 dias. Confirmou o diagnóstico de sinusite? Sarou, não confirmou? Tá, sarou? Ótimo. Não sarou? Você pode trocar. Pô, deu aí uns 5, 7 dias. Não melhorou, você tem que trocar o antibiótico até ele melhorar. Aí você troca o amoxicilina clavulanato por uma cefalosporina de segunda geração ou por uma quinolona. Então, para a gente organizar, esse não é o nosso organograma, a gente vai utilizar o brasileiro, né? Que é esse aqui. Paciente não tem fator de resistência, amoxicilina. 7 dias, 7 a 10 dias. Beleza? E melhorou depois de 48 horas, ele pode parar, mas pelo menos 7 dias ele vai tomar. Ele tem alguma resistência, amoxicilina com clavulanato ou essas segundas opções. Certo? Ficou claro isso? Posso continuar? Legal. Só que não é só antibiótico. Outra coisa que é importante e a gente tem que tomar cuidado para não ficar dando muito antibiótico à toa. O nariz ele é uma cavidade aberta, então a gente consegue. Se a gente lavar bem o nariz, a gente consegue resolver muitas das sinusites. Certo? Então vamos lá. Quais são as terapias sintomáticas? Primeiro, aliviar os sintomas da obstrução nasal e da rinorreia, como febre e fadiga. Então, o paciente está com febre, está com o nariz congestionado, você pode usar analgésico para melhorar e você pode usar anti-inflamatório. Tem algumas observações a fazer. Os anti-inflamatórios hormonais, que são os corticoides, se você não tiver problema de usar, como paciente com diabetes, paciente que está usando muito, criança, tem que perguntar para a mãe se ela não está tomando muito, e às vezes a mãe não sabe informar nem o paciente, ele acha que está tomando um remedinho super leve, não é.
Mas pacientes com risco de osteoporose, uma certa idade, diabetes, pressão alta, tem que tomar cuidado com os dos corticoides. Se não, você pode usar no paciente ideal. Você usa numa dose anti-inflamatória, que é a metade do peso dele. Pesa 80, dá uns 40 miligramas. Pesa 60, dá uns 30 miligramas. O que eu uso mais é o prednisona e o prednisolona, que são os mais adequados, têm menos efeito mineral corticoide. Os anti-inflamatórios não hormonais, eles têm um problema, que ele faz um pouco de broncoespasmo. Então, o paciente que está com tosse, ele pode piorar, porque ele exacerba aí essa parte pulmonar. Então, se puder evitar, ou se ele não tiver asma junto, você pode usar. Agora, se ele já for um paciente atópico, você evita os anti-inflamatórios não esteroides. Isso aqui é importantíssimo, irrigação salina, lavar o nariz. E você pode usar, e você pode, a única indicação que tem para usar os vasoconstritores, como um Sorine, um Aturgil, Nelsoro. Você pode usar no máximo 5 dias, senão ele começa a causar uma rinite e vicia, né? Mas você pode usar e lavar bem esse nariz. Se você lavar bem o nariz, você vai ver que vai diminuir bastante. Os glicocorticoides intranasais, ele vai inflamar, ele vai desinflamar um pouco a mucosa, aí você usa o que tem aqueles combinados, que é o tipo decadronazal ou hidrocin, que tem corticoide, antibiótico e descongestionante. Vai muito bem nessa fase. Sempre alertando para não usar mais que 5 dias. Esse aqui é o jeito de fazer a formulação, as complicações, tudo que estiver perto da fase pode complicar, pode dar uma meningite, pode dar uma celulite pré-septal, pode causar um problema dentário. Então, tudo que está perto aí você pode ter. Não é o nosso objetivo da aula. Então, essa aula, ela tem como principal objetivo, é uma aula super frequente. Quem está fazendo estágio aí, está vendo que o Ministério da Saúde está chamando vocês, convocando. Então, vocês levarem essa aula, vocês vão estar bem, tá? Em relação ao corona, o tratamento dele hoje a gente sabe-se que não é oficial, mas está se preconizando alguns usos com hidroxicloroquina, azitromicina, mas na teoria o que se preconiza? Repouso, cuidar da parte respiratória e evitar o uso de corticoide, tá? E o ibuprofeno, alguns anti-inflamatórios também. Ele é preconizado para os sintomas só o paracetamol e a dipirona. Isso em casos graves aí que tem vários estudos ocorrendo aí na frente de batata. Então, vocês podem ver como é um tema super comum na sua rotina, tratar resfriado, gripe, quando dá antibiótico. E a grande sacada aqui da aula é diferenciar eles da bacteriana. Vocês podem ver, vocês devem estar vendo, porque você está falando disso, é muito difícil diferenciar um corona do resfriado, né? Tanto que estão mandando ficar em casa, porque não adianta ir para o hospital. Primeiro, não tem teste ainda. Segundo, que se você tiver, você vai contaminar os outros. Então, ele parece muito mais um resfriado quando ele não complica. Então, vocês podem ver que todas as orientações são para ficar em casa e começar a ter falta de ar, você vai para o pronto-socorro. Porque ele não dá muita via aérea superior. Ninguém fica falando que está escorrendo muito, secreção. É um resfriadinho, estava meio mal, febre, tosse, o principal. E, de repente, para quem complicar, a falta de ar. Então, ele é uma doença, na maioria das vezes, esmagadora, benigna, só que ele é um vírus que sofreu uma recombinação genética, é um vírus novo, então ninguém tem imunidade para ele. Então, a taxa de infecção dele, transmissão, ela é enorme. Então, vai pegar muita gente e ele vai entrar na estatística. A estatística do Brasil não dá para ser levada, tá? Não dá para você comparar essa estatística do Brasil de letalidade, porque a gente não está fazendo os exames. Quem, se eu não me engano, está fazendo os exames de forma mais uniforme, Estados Unidos, Alemanha e Coreia do Sul. Então, as taxas de letalidade lá você consegue considerar um pouco. E essa é a grande sacada, né, da quarentena, é deixar o serviço de saúde se preparar para o que vier, ver se sai alguma cura e principalmente aí se preparar os respiradores, que é a grande dificuldade desse vírus, é dar esse suporte respiratório pela fisiopatologia que eles estão aventando, é que ele parece que ele diminui a produção de surfactante e aí o pulmão não consegue
causar ele não consegue deslizar e respirar, além de causar uma pneumonia viral. Beleza? Alguém está indo trabalhar, fazer estágio ou não? Isso aí, descansem. E alguma dúvida? Vocês gostaram da aula? Então, beleza. Ó, a aula vai estar gravada, eu vou colocar no link lá. Boa quarentena para vocês. Se cuidem, tá? E aí a gente se encontra aí, quando Deus quiser, lá no Nigatão. Feliz Páscoa para vocês também. Estão com saudade de voltar para a aula ou não? Pro, a Larsen tem uma dúvida. Pode perguntar. Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Quem tá falando? É a Larsen, Gabi. Gabriela Olá. Larsen. Tudo bom? Pode falar, Gabi. Tudo bem. Prof, aquela sua primeira aula sobre nariz, sistema respiratório, lembra? Anatomia do nariz e tal. Essa aula cai na prova? Cai. Ou foi só uma introdução do conteúdo, assim? Não... Ah, cai, mas é mais um pouquinho de anatomia, alguma coisa de raio-x, mas não tem nem prova. Quando for fazer a prova, vamos deixar rolar. Quando for Ah, fazer tá. a prova, eu vou fazer uma aulinha antes ali para delimitar aí quais são os pontos, denominar quais são os pontos mais importantes. Então tá, obrigada. Tá? Não fica pensando em prova ainda não. Tá bom. Beleza? Mais alguém tem dúvida? Vocês estão em quantos assistindo essa aula? Só para eu saber, tem como ver? Onde vocês veem isso? Ah, legal. Ó, boa Páscoa para vocês, se cuidem. Se Deus quiser, nós vamos estar aí depois, um curto espaço de tempo, todo mundo bem, tá bom? Felicidade aí para vocês. Ah, desculpa. Como que vocês estão fazendo com os outros professores? Eu não tenho essa resposta. Por e-mail? Nossa. Vocês vão encher meu e-mail, hein? Pelo EAD... O EAD é a plataforma lá, o LMD, né? Tá bom, manda no LMD, melhor para mim. Fechou? Pode, não precisa responder muito comprido, não. Tá, eu vou ver como faz ali. Então até quinta que vem. Eu vou ver, se não conseguir lá, posta no meu e-mail mesmo. Certo? Tchau, galera.